Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar tudo na sua vida, mas você vai ter que fazer isso em silêncio. A verdadeira transformação não é sobre o que você mostra para os outros, mas sobre o que você elimina internamente para crescer. Você já parou para pensar que a verdadeira transformação na vida acontece em silêncio? Não é sobre mostrar para os outros o que você está fazendo, mas sobre o que você decide eliminar para se tornar quem você realmente deseja ser. Trago no vídeo de hoje 10 coisas que você precisa eliminar em silêncio para conseguir a evolução que tanto busca. Porque às vezes cortar é o primeiro passo para crescer. E o mais interessante, essas eliminações podem ser feitas de forma silenciosa, sem alarde, sem explicação para os outros, apenas por você e para você. Se você está pronto para dar esse passo em direção à sua melhor versão, vamos começar. Vamos explorar os 10 pontos que vão transformar a sua vida. 1. Pessoas que só aparecem quando precisam de algo. Vamos começar com uma das coisas mais difíceis de lidar em nossas vidas. As pessoas que só aparecem quando precisam de algo. Todos nós conhecemos esse tipo de pessoa. Aquela que só te procura quando precisa de um favor ou quando está passando por dificuldades. E o pior, quando você precisa de algo, elas simplesmente desaparecem. Eu, por exemplo, já vivi situações assim, em que pessoas que se diziam amigas só me procuravam quando queriam algo. Era como se a relação fosse baseada apenas em interesse, e em vários momentos me sentia usado e desvalorizado. Não é fácil afastar essas pessoas, especialmente quando temos o medo de perder uma amizade ou ser mal interpretado. Mas eu comecei a perceber que a verdadeira amizade é recíproca, é uma troca. Você precisa entender que, ao permitir que essas pessoas continuem em sua vida, você está ocupando um espaço emocional que poderia ser preenchido por alguém que realmente se importa com você. A questão aqui é que você não deve se sentir culpado por se afastar de quem só te procura quando tem algo a pedir. Se você continuar aceitando essa dinâmica, você estará limitando sua própria capacidade de receber apoio genuíno. Reflita. Agora, quem na sua vida se encaixa nesse perfil? E mais importante, o que você pode fazer para cortar essa relação de forma silenciosa e seguir em frente? O primeiro passo é simples. Defina limites claros. Quando alguém tentar abusar da sua energia, não tenha medo de dizer não, ou até mesmo se afastar. Não é sobre ser rude, é sobre se respeitar. Você tem o direito de escolher com quem compartilha seu tempo e energia. 2. Pensamentos que te fazem duvidar do seu valor. O segundo tema é talvez o mais destruidor. Os pensamentos que te fazem duvidar do seu valor. Já parou para pensar quantas vezes você se sentiu inferior, achando que não era bom o suficiente ou que não merecia o que desejava? Esses pensamentos, se não tratados, podem corroer sua autoestima e impedir o seu crescimento. Eu mesmo passei por isso. Quando comecei meu canal e meus projetos, sempre me questionava se tinha a capacidade para dar certo. Achava que outros eram mais qualificados ou que minha voz não tinha importância. Isso me impediu de tomar algumas decisões e de agir de forma assertiva. Até que um dia eu percebi que esses pensamentos não eram meus, mas sim reflexos das inseguranças que a sociedade e outras pessoas haviam plantado em mim. O que você precisa entender é que esses pensamentos não são verdades absolutas. Eles são apenas barreiras criadas pela mente. Quando você começa a questionar esses pensamentos, você começa a se libertar. E a verdadeira liberdade acontece quando você decide não mais aceitar esse tipo de pensamento como verdade. Quantas vezes você se permitiu acreditar em algo negativo sobre si mesmo que na verdade não era real? Quais são as vozes que você está ouvindo e que te fazem duvidar de quem você é? Pare de acreditar nessas mentiras. O único que pode definir seu valor é você.
Quando um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é verdade ou apenas uma percepção que me ensinaram? Sempre que possível, substitua esses pensamentos por afirmações positivas, baseadas no que você sabe ser verdade sobre si mesmo. 3. Comparações com a vida dos outros. O próximo tema é extremamente comum e muito prejudicial: as comparações com a vida dos outros. Com a era das redes sociais, nos tornamos mais vulneráveis a nos compararmos com os outros, especialmente quando vemos vidas aparentemente perfeitas sendo compartilhadas online. Eu mesmo já me senti mal ao ver pessoas ao meu redor conquistando o que eu queria. Lembro de momentos em que via amigos viajando, comprando coisas e pensava: eu deveria estar nesse nível agora, estou ficando para trás. Mas isso era uma ilusão. Todos nós temos um caminho único e a comparação não leva a lugar nenhum. A comparação é uma das armadilhas mais sutis. Quando você compara sua vida com a de outra pessoa, você está ignorando toda a jornada que essa pessoa percorreu. Você está desconsiderando suas próprias vitórias e progressos. Você nunca sabe o que se passa por trás da tela, e é aí que mora o perigo. Pergunte-se agora, com quem você está se comparando? Está dando valor à sua própria trajetória ou está apenas olhando para o sucesso de outros e achando que está ficando para trás? Como seria sua vida se você parasse de se comparar com os outros e focasse no seu próprio crescimento? Anote suas realizações, por menores que sejam. Quando se pegar comparando sua jornada com a de outra pessoa, olhe para essas anotações. Isso vai te ajudar a perceber o quanto você já conquistou e o quanto é valioso em sua própria trajetória. 4. Medo de ser julgado. Agora vamos falar sobre o medo de ser julgado. Quantas vezes você deixou de fazer algo simplesmente porque teve medo do que os outros iam pensar? O medo do julgamento é algo que nos paralisa, mas a verdade é que não podemos viver a vida de acordo com as expectativas dos outros. Eu já hesitei em tomar certas ações porque temia o que as pessoas pensariam. No começo do meu canal, eu me preocupava muito com a opinião dos outros. E isso me impediu de ser autêntico. Só quando me libertei dessa preocupação é que consegui criar conteúdos verdadeiros e impactantes. O medo do julgamento vai continuar existindo, mas a chave é não deixar que ele te controle. Se você se dedica a agradar os outros, nunca vai ser realmente feliz. Você vai ser uma versão de si mesmo moldada pelo medo e não pela sua verdadeira essência. Pergunte-se: o que você deixou de fazer até hoje por medo de ser julgado? O que você pode começar a fazer agora, sem se preocupar com a opinião alheia? Você merece viver a sua verdade, sem se esconder atrás da máscara do medo. Comece pequeno. Faça uma escolha, uma ação, um passo que você sempre hesitou em dar por medo de ser julgado. Isso vai te dar confiança e te ajudar a se libertar desse medo. 5. Culpa do passado. Agora, vamos falar sobre a culpa do passado. Quantas vezes você se pegou revivendo momentos em que cometeu erros, tomou decisões que se arrependeu ou feriu alguém? A culpa do passado é uma carga emocional tão pesada que muitas vezes é difícil avançar. Você fica preso nesse ciclo de remorso, o que impede que você aproveite as oportunidades do presente e do futuro. Eu já carreguei um peso enorme de culpa por decisões que tomei no passado. Pensava que poderia ter feito algo diferente, que minhas escolhas erradas me definiriam para sempre. Até que um dia percebi que a culpa não muda nada. O que muda é a ação que tomamos hoje. Você pode se arrepender, mas não deve se prender ao arrependimento. Se você aprendeu a lição, você está no caminho certo. A culpa não te leva a lugar algum, exceto para um ciclo de autossabotagem. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar sua atitude em relação a isso. O verdadeiro perdão começa de dentro e a cura é uma escolha diária.
Se você está carregando a culpa de algo que aconteceu no passado, imagine-se agora deixando essa carga cair. O que você faria com esse peso emocional que está te impedindo de seguir em frente? Como você se sentiria se pudesse perdoar a si mesmo e deixar o passado onde ele pertence? Tire um momento para refletir sobre algo que você sente culpa e escreva uma carta para si mesmo. Nela, perdoe-se sinceramente e decida seguir em frente. Isso é um grande passo para se libertar dessa carga emocional. 6. Discussões inúteis. O próximo tema é sobre discussões inúteis. Todos nós já nos envolvemos em discussões que não levam a lugar nenhum. Você começa a falar sobre algo, se envolve em um argumento e no final ninguém muda de opinião, ninguém cresce. E o pior, você perde tempo e energia com algo que poderia ser evitado. Eu, por exemplo, já me peguei em várias discussões sobre política, religião ou até mesmo questões cotidianas. Eu estava apenas tentando defender meu ponto de vista, mas sabia que não adiantava nada. Quando percebi isso, comecei a me afastar dessas conversas. Não vale a pena discutir com quem não está disposto a ouvir ou com quem não tem o interesse em crescer juntos. Essas discussões apenas drenam sua energia e não agregam nada à sua vida. Se você realmente deseja crescer, precisa entender que nem toda batalha vale a pena ser travada. Algumas batalhas são apenas uma perda de tempo e uma maneira de desperdiçar sua energia. E mais importante, o que você realmente ganha com essas discussões? Como seria sua vida se você começasse a escolher suas batalhas com mais sabedoria? O que você poderia realizar se deixasse de perder tempo com discussões fúteis e focasse apenas nas coisas que realmente importam? Próxima vez que alguém tentar te envolver em uma discussão inútil, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso vai me ajudar a crescer? Vai agregar algo à minha vida ou à vida da outra pessoa? Se a resposta for não, deixe para lá, não vale a pena. 7. Procrastinação disfarçada. Agora vamos falar sobre a procrastinação disfarçada. Todos nós já conhecemos aquele momento em que falamos que estamos ocupados ou não temos tempo. Mas, na verdade, o que estamos fazendo é procrastinar. A procrastinação é uma das maiores sabotagens que você pode fazer contra seus próprios sonhos e objetivos. Eu mesmo já me peguei em situações em que estava ocupado com tarefas, mas que, na verdade, eram apenas distrações. Eu achava que estava sendo produtivo, mas estava apenas adiando as coisas importantes. Foi quando decidi ser honesto comigo mesmo que percebi como estava procrastinando, disfarçado de trabalho. Estava fazendo muito, mas não estava avançando de verdade. A procrastinação pode ser disfarçada de muitas formas, mas a verdade é que ao procrastinar, você está trocando sua produtividade real por uma sensação temporária de alívio. E o problema disso é que o alívio é momentâneo, mas o resultado de não agir é uma vida de frustração e arrependimentos. Pense no que você está adiando na sua vida. O que você tem procrastinado e por quê? O que você poderia fazer agora, neste momento, que te colocaria mais próximo do seu objetivo? Uma forma simples de parar de procrastinar é adotar a técnica dos 5 minutos. Ao invés de olhar para uma tarefa gigantesca, diga a si mesmo: vou fazer isso por apenas 5 minutos. Muitas vezes, o difícil é começar, e quando você começa, acaba fazendo muito mais do que pensava que conseguiria. 8. Relacionamentos que te diminuem. Outro ponto crucial é os relacionamentos que te diminuem. Esses relacionamentos são os que drenam sua energia, fazem você se sentir inferior ou incapaz. Às vezes, esses relacionamentos podem ser com pessoas que você ama e que, sem perceber, acabam influenciando negativamente sua autoestima e seu progresso. Eu já tive amizades e até relacionamentos que me faziam sentir que eu não era suficiente.
ou que eu precisava ser outra pessoa para ser aceito. Ao perceber isso, eu precisei tomar a difícil decisão de me afastar dessas pessoas. Não porque eu não as amava, mas porque eu precisava me respeitar. Eu precisava de pessoas que me impulsionassem, que me ajudassem a crescer, e não pessoas que me fizessem sentir menor. Se você tem relacionamentos que te diminuem, você precisa decidir se vale a pena continuar. Você tem o direito de cortar relações que não te fazem bem, mesmo que isso signifique se afastar de pessoas queridas. Às vezes, o ato de se afastar é um ato de amor próprio. Quem em sua vida está te diminuindo? Como você se sente quando está com essas pessoas? Você tem o poder de escolher quem tem acesso à sua energia. Se algo não contribui para o seu bem-estar, é hora de se afastar. Faça uma lista de pessoas que estão em sua vida e pergunte a si mesmo: essa pessoa me inspira a ser uma versão melhor de mim mesmo? Se a resposta for não, é hora de estabelecer limites ou até mesmo se afastar. 9. Necessidade de se justificar. Agora vamos falar sobre a necessidade de se justificar. Essa é uma das maiores armadilhas da autossabotagem. Quando você sente a necessidade constante de se justificar para os outros, você está entregando o controle da sua vida nas mãos deles. Eu costumava me justificar o tempo todo para as minhas escolhas e decisões, especialmente quando alguém não concordava comigo. Eu queria a aprovação das pessoas, então estava sempre tentando explicar minhas ações. Mas eu percebi que, ao fazer isso, estava permitindo que as opiniões alheias governassem a minha vida. Você não deve se justificar por ser quem você é. Não precisa explicar suas escolhas ou decisões para ninguém. Quando você se justifica, você está dizendo ao mundo que sua vida precisa de uma permissão externa. A verdade é que a única pessoa que precisa entender suas escolhas é você. Quantas vezes você se justificou para os outros sobre algo que era importante para você? O que aconteceria se você simplesmente decidisse não se justificar mais? Como seria sua vida se você começasse a agir de acordo com o que você acredita, sem a necessidade de validação externa? Pratique o silêncio como resposta. Quando alguém tentar te fazer se justificar, simplesmente responda com um sorriso e diga: eu entendo sua opinião, mas isso é o que funciona para mim. Essa é uma forma poderosa de se manter firme na sua verdade. 10. A necessidade de controlar tudo. Para finalizar, precisamos falar sobre algo que consome nossa energia silenciosamente. A necessidade de controlar tudo. Essa necessidade surge muitas vezes da insegurança e do medo de que as coisas deem errado. Mas a verdade é que quanto mais tentamos controlar tudo ao nosso redor, mais nos afastamos da paz interior. Eu, por muito tempo, tentei controlar todos os detalhes da minha vida. Planejava cada passo, queria respostas rápidas e ficava extremamente frustrado quando algo saía do planejado. Era como se eu estivesse tentando forçar a vida a seguir exatamente o roteiro que eu tinha em mente. E adivinha, isso me causava ansiedade, estresse e, pior, me impedia de aproveitar o presente. O problema de tentar controlar tudo é que você começa a viver na ilusão de que é possível evitar todas as dores, erros e imprevistos. Mas a evolução real vem justamente da capacidade de lidar com o inesperado, com maturidade e flexibilidade. É nesses momentos que crescemos. A pergunta que fica é: o que você tem tentado controlar que não está sob seu domínio? Pode ser o comportamento dos outros, o tempo das coisas acontecerem ou até mesmo o futuro. Você precisa entender que existe uma grande força em aprender a soltar. Soltar não é desistir, é confiar. Quando você solta o controle, você abre espaço para o fluxo natural da vida. Você se conecta com a confiança de que, mesmo quando as coisas saem do
planejado, há um propósito maior acontecendo e é nesse espaço de confiança que a verdadeira transformação acontece. Reflita, quais áreas da sua vida você está tentando controlar em excesso? O que você pode fazer hoje para praticar o desapego e confiar mais no processo da vida? Uma boa prática é repetir para si mesmo: eu solto o que não posso controlar e foco no que depende de mim. Repita isso diariamente, principalmente nos momentos de ansiedade. Você vai perceber como essa pequena mudança de mentalidade pode trazer alívio e clareza para a sua vida. Essas foram as 10 coisas que você deve eliminar em silêncio da sua vida. Se você tomou nota de pelo menos um desses pontos e começar a aplicar no seu dia a dia, você verá a transformação que acontece. O segredo da evolução pessoal não está em mostrar aos outros o que você está fazendo, mas em fazer o trabalho silenciosamente e com intenção. Agora, é com você. Você está pronto para começar a eliminar essas coisas da sua vida e fazer uma verdadeira transformação? Então, não perca tempo. Tire um momento agora e pense em um desses 10 pontos que você vai começar a aplicar no seu dia a dia. Se você sentiu que algo tocou seu coração hoje, não deixe esse momento passar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa dessa mensagem. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que buscam a evolução e a paz interior. Eu quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo dizendo qual desses pontos você vai começar a eliminar agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar nessa jornada. Lembre-se, a transformação começa no momento em que você decide agir. Então, não espere mais. Comece agora e transforme sua vida, um passo de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.